Graça e paz, queridas Atalaias Brasil. Que bênção o Senhor agendou hoje, esse dia, para estarmos unidas aqui na plataforma Zoom, um novo modelo de igreja que Deus tem levantado e nós fazemos parte desse novo modelo. Então, nós agendamos essa reunião porque eu quero contar um pouco da história, como surgiu o Grupo Atalaias. Eu não sei se vocês todas conhecem, por isso que eu vou estar aqui falando desse grupo. Ele surgiu há 3 anos e meio atrás. Em 2017, eu fui para Israel, a convite da professora de hebraico Rose Vita. Foi lá que eu conheci a Áurea, que está aqui, administradora do Grupo Atalaias Brasil, e conheci também a Conceição. Foi uma conexão, Deus nos levou para Israel, e antes de ir para Israel, eu estava um pouco assim, qualquer viagem que nós fazemos, claro, nós devemos orar, é da sua vontade, mesmo que pareça, uau, maravilhoso, mas existem lugares que Deus não nos chamou para ir, e a gente só deve se mover conforme a nuvem. Então, se a nuvem move, a gente vai. Então, eu orei, Senhor, é da sua vontade de ir para Israel? Eu já tinha tido a bênção de Deus ter ido uma vez, né? Então, eu pensei, é da vontade do Senhor para eu ir? Quando eu orei, o Espírito Santo revelou exatamente isso para mim. Vocês vão para Israel, vocês vão receber um revestimento, porque tudo começa em Jerusalém. É Jerusalém, Samaria e confins da terra. E eu vou levantar vocês para estarem orando por nações. E vai começar ali em Jerusalém. Vocês vão receber a minha aliança com vocês. Vocês vão abrir um grupo de WhatsApp. Na verdade, nós já tínhamos um grupo de WhatsApp com 43 pessoas que foram nessa viagem. Se chamava Rosa de Saron. Vocês vão ter esse grupo de WhatsApp e nesse grupo você vai orar por nações. E o Senhor me deu Salmo 2. Peçam as nações que eu darei por herança. E eu vou trazer para vocês nações que vocês nem conhecem. Povos que vocês nunca ouviram falar. E se 2 desse grupo concordarem acerca do que for pedido pela nação, que é salvação, eu vou fazer. Tamanho o meu amor pelo povo. Olha que lindo. Então, fomos para Israel. Quando eu voltei, a professora de hebraico, comentei, Deus confirmou lá no meu coração. Falei com a Rosivita, que era a líder do grupo, professora de hebraico. Ela, olha, eu entrego para ti, então, o grupo. Porque ela já tem, né, a agenda dela como professora. E eu assumi o grupo. Do grupo que original para Israel, só sobraram 18, mais ou menos, né? Cada um foi para o seu caminho, para o seu chamado. Hoje nós temos 150 mulheres no grupo Atalaias Nações. De Rosa de Saron passou para nome, então, Atalaias. Atalaias Nações. E aí 150 mulheres nós temos hoje. Mas o que aconteceu? Começou a acontecer exatamente o que Deus falou para mim, que ele queria tirar a visão só da nossa família, só da nossa igreja, só do nosso país, que a gente sempre ora e devemos orar. Mas eu disse, eu quero ampliar a visão de vocês. Eu quero mostrar novos povos para vocês e vocês vão pedir e eu vou fazer. Como o Brasil estava sempre numa luta, passamos por lutas terríveis, começamos a orar pelo Brasil nesse Atalaias Nações. Postávamos outras nações, Burkina Faso, conhecemos povos rohingyas, mas o Brasil começou a ficar em evidência, é lógico, por questão de tudo que passou. E nós entramos em batalhas assim, e Deus foi dando vitória. Bolsonaro, que tinha sido esfaqueado, e o grupo entrava em batalha, passamos. Até que eu pensei, puxa, mas nós estamos de novo orando só pelo nosso país. Vamos abrir um grupo Atalaias Brasil. E vamos voltar no foco, Atalaias Nações, outros povos, outras nações. Foi aí que nós abrimos essa torre de oração, Atalaias Brasil. E a Aura sempre junto, a Márcia sempre junto, em todos os grupos. Aí começaram a pedir
a oração por marido, por filho. Eu falei, olha, vamos abrir um Atalaias Família. Abrimos a torre de oração Atalaias Família. Tem 70 pessoas no Atalaias Família, tem quase 100 no Atalaias Brasil. Aí é saúde para um, saúde para outro. Ai, não sei o que, está enfermo, meu filho está enfermo. Vamos abrir Atalaias Enfermos, que virou Atalaias Saúde, porque a gente já quer profetizar a saúde. Aí temos a Atalaias Saúde, com umas 50 atalaias lá também. Outra torre de oração. E temos a Atalaias Estados Unidos, que é onde eu moro. E assim o Senhor foi levantando as torres. E o que aconteceu? O Brasil, eu tô assim, sabe quando eu vejo o sorriso de Jesus, de ver como o grupo está andando sozinho, como Deus tem levantado as atalaias, né? A Dilceia começou. Primeiro eu passei para a Dilceia, que depois a Márcia vai falar da Dilceia. A Dilceia deu um gás no grupo, assim. Depois entrou a Áurea, né? Junto com a Márcia. E elas estão hoje ali, mas eu vejo que quem está dirigindo é o Espírito Santo mesmo, sabe? O grupo tomou um formato, né? Parabéns para vocês, administradoras. Eu nunca vi alguém levantar cidade por cidade, sabe? Meses e meses orando estado por cidade. Agora, cada político, cada nome. Gente, isso é maravilhoso e Deus vai fazer e está fazendo. O que aconteceu? A visão que o Senhor tem me dado agora, com a pandemia, esses nossos grupos explodiram. E hoje eu entendo o que aconteceu. Porque o senhor pediu para eu abrir no grupo WhatsApp há 3 anos e meio atrás. Eu pensava, gente, mas que coisa estranha, uma igreja pelo WhatsApp, né? Mas, gente, o Senhor tocou no meu coração para abrir esse grupo do WhatsApp por um momento como esse que a igreja está passando. Ele foi formando os grupos e quando explodiu a pandemia, nossos grupos estavam posicionados. As soldadas posicionadas, preparadas para um tempo de uma igreja virtual, como está acontecendo. Então, nosso grupo Atalaias Nações fala de Israel em primeiro lugar. De 15 em 15 dias, a gente abre o grupo para falar de Israel e a professora Rose Vita está dando o curso Cultura Judaica, porque Israel é o relógio do mundo. E as outras 2 semanas, nós convidamos um obreiro e ele traz, então, tudo, informações sobre a nação onde ele está trabalhando. E nós, então, o que é que acaba acontecendo? Nós conhecemos, amamos e oramos pela nação. Então, o propósito da Atalaias Nações é conhecer, amar e orar. Porque para orar nós precisamos conhecer e amar. Então, os obreiros estão apresentando as nações que eles moram e trabalham, os missionários, né? Durante 5 a 7 dias, eles fazem devocionais diários com pontos de oração, postam vistos, eles falam primeiro sobre a nação, a parte geográfica, a parte política, a religião, e eles vão explicando o que funciona, o que tem. Deixa eu admitir aqui mais 2 pessoas. E no final, nós temos então uma torre, uma reunião de Zoom, quintas-feiras, sempre com o missionário, o obreiro, que está apresentando a nossa nação para a gente. E o que termina? Termina essa semana de propósito Atalaias Nações, ela termina com uma torre, inaugurando uma torre de oração chamada De Joelhos pela Nação, que nós fizemos o propósito. Então, o Senhor Jesus já levantou de joelhos pelo México, de joelhos pelo Níger, de joelhos por Guiné-Bissau, temos de joelhos Somália, de joelhos Jordânia, que quem levantou foi a obreira Gláucia, né? Mas o Atalaias já foram essas aí. De joelhos Senegal. Então, nós já tivemos Líbano e temos agendado já até novembro nações. Suécia, Espanha, nós vamos ter futuramente Índia, se Deus quiser, China. Então, vejam o que Deus fez através de um grupo de 20 mulheres, 20 mulheres que ficaram ali, entenderam a visão e foi espalhando como a mostarda. O Senhor me deu isso. Vai ser uma semente pequenininha, mas ela vai espalhar.
E é um trabalho mesmo de formiguinha. A palavra que o Senhor passou aqui, que eu quero deixar para vocês, bom, Isaías 62 é um chamado que o Senhor me deu há muito tempo. Eu nem tinha entendido muito, mas hoje eu entendo, né, gente? O versículo-chave é: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Então, nós temos a torre de vigília 24/7, que funciona, as intercessoras estão orando. Uma, outra, sempre o Espírito Santo vai levantando. Não é lindo isso? E agora, a palavra que eu vou deixar para vocês aqui é 1 Coríntios 3, versículo 6 até 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadoras de Deus. Vocês são lavoura de Deus, o edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábia construtora, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Com essa palavra, eu deixo para vocês, porque eu tenho que admitir mais duas aqui. Eu deixo para vocês essa palavra, por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Eu plantei o grupo Atalaias Brasil. A Dilceia regou, vocês estão regando, vocês estão continuando a obra de edificação dessa torre de vigília. Então, chegou o tempo de eu sair do grupo Atalaias Brasil. Por quê? Porque o Senhor me chamou para fundar torres. Então, eu ajudo a levantar as torres, mas ele levanta outras para continuar o trabalho. O meu chamado é Torre Atalaias Nações, que é esse propósito que eu expliquei para vocês. Então, como estão surgindo novas torres, Torres das Nações, de joelhos para o Senegal, Níger, Guiné-Bissau, Senegal, eu estou abrindo essas torres para ensinar como funciona, com as orientações, ajudo, então, as administradoras, como fazer, quando fecha, quando abre, o propósito. E daqui a pouco, quando o senhor for abrindo outras torres, e aquelas estiverem andando sozinhas, como aconteceu com o Brasil hoje, eu vou deixar aquelas torres também. Mas é lindo porque o Espírito Santo está fazendo crescer. É muito lindo. E olha só, queridas, o que Jesus está falando para vocês, para nós. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que honra o Senhor olhar para nós, a ponto de dizer que nós somos uma lavoura dele, um edifício, pedras que constroem a igreja, onde o nosso Jesus é a pedra angular. Nós somos pedras de edificação da igreja, queridas. Alegrem-se nessa tarde, porque o Senhor, Ele está alegre também com vocês e com essa obra. Então, com isso, eu passo a palavra agora para a Áurea e depois nós vamos orar. Amém? Amém, amém. Acho que o que você falou, né, fez nos lembrar de que realmente é muito bom sermos guiadas pelo Espírito Santo, né? E eu quero, assim, louvar a Deus pela vida de cada uma das meninas, das intercessoras. Não sei se tem algum intercessor aqui no grupo agora, mas tem até, né, o pastor Claudinei, acho que tem 2 homens no grupo. Mas eu
assim, eu acho que não é a liderança, sabe? O que eu acho é que é o Espírito Santo mesmo que está conduzindo a gente, porque o Deus ama o Brasil. Eu sinto assim como Ele está amando as nações, né? E está fazendo esse grupo aí de nações podermos estar abrindo, né, torres de joelhos pelas nações. O Senhor ama de uma maneira muito especial o Brasil, a ponto, né, de como a Lucy falou, a gente muito antes de pandemia, as pessoas às vezes que entraram há pouco tempo ficam achando que o grupo foi criado por causa da pandemia e não foi. A gente já orava pelo Brasil lá no primeiro grupo, né? Oramos pela campanha, pela presidência, porque a gente via que o Brasil precisava mudar, o Brasil não podia continuar do jeito que estava, e o Senhor nos concedeu a maior bênção, que foi a vitória, né? Eu sei que isso foi sobrenatural, porque certamente os opositores fizeram de tudo para que essas eleições não fossem ganhas pelo Jair Messias Bolsonaro, que teve um slogan, sabe, que movido pelo Espírito de Deus. Por mais que algumas pessoas falem, ele não é evangélico, não se trata de religião, se trata de um homem temente a Deus que colocou na sua campanha um versículo bíblico: conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, uma palavra que sempre ardeu muito no meu coração, essa palavra, né, do conhecimento. A gente precisa, e aí eu convido, né, as atalaias que estão aqui me ouvindo a a estarem conhecendo, porque coisa linda é a gente conhecer a palavra, né? Conhecer a verdade é a palavra, a verdade é Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, né? E a vida. Então, a gente precisa conhecer mais a palavra, estudar mais a palavra, interceder incessantemente, sim, mas é preciso também, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo as postagens, né? A minha amada Grazi, eu não sei se ela está aí, a Milka, a Thelma, postando a palavra de Deus. Que para mim não tem coisa melhor e maior do que ver, né, a gente orando a palavra, orando pela palavra, decretando a bênção no Brasil pela palavra. E isso tem feito diferença, irmãs. Eu queria lembrar quantas respostas de orações nós temos tido. É claro que não é mérito nosso, não estou falando que é a minha oração, que é a sua oração, porque tem muitos outros grupos, glória a Deus por isso, orando também. Mas eu tenho certeza que a gente tem alegrado o coração de Deus, de estar se dispondo a estar intercedendo pela nossa nação. Porque o Brasil é amado pelo Senhor e Ele quer que todos se salvem. Eu queria, né, lembrar esse versículo de 1 Timóteo, capítulo 2, só os versos 1 e 2, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, esse ensino é assim maravilhoso, porque nós estamos obedecendo a essa palavra, nós estamos caminhando nesse sentido. Nós começamos orando, né, para que o governo fosse um governo estabelecido por alguém temente ao Senhor, e o Senhor nos concedeu essa vitória. Depois nós oramos, né, pelas autoridades já constituídas, pelos ministros, pelo ministério que ele levantou, e o Senhor foi fazendo. Olha que equipe, né, nós temos ali de ministros atuantes, fazendo mesmo pelo povo e para o povo, né? Ter a Damares como, olha, isso para mim é resposta de oração mesmo, né? Poder vê-la trabalhando, uma pastora, né? Trabalhando pela família, pela causa do Evangelho também, porque as suas ações são cristãs, né? Tem o caráter cristão. Então, irmãos, para não ficar muito extenso, eu só queria relembrar, né? Eu anotei aqui
tantas bênçãos que o Senhor já nos deu, porque a primeira coisa é agradecer ao Pai que eu quero, né? Agradecer pelo seu amor por nós, pelo seu amor pelo Brasil, por nos levantarmos. Ai, deixa eu ligar aqui, que minha bateria está acabando. Por nos levantarmos. Não ligou? Só um minutinho, irmã. Aqui. Desculpem, eu não vi que estava baixa a bateria. Mas eu queria só relembrar as bênçãos, né? Muitas coisas eu queria, inclusive, que vocês pudessem falar um pouquinho, né? Me lembrei dessa bênção que a gente recebeu, eu orei por isso e recebi essa bênção. Mas uma das coisas que eu me lembro muito, que a gente orou muito, é para que o Senhor revelasse o oculto e o escondido, que o Senhor revelasse, né, aquilo que estava sendo feito que não era para o bem do Brasil. E quando eu vi o Moro dando aquele depoimento, eu chorei, irmãos. Eu chorei e falei diante de Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo? As nossas respostas de oração não são mais ouvidas, porque no meu primeiro impacto foi muito negativo, porque ele falou mal o tempo inteiro do presidente, porque, sabe, a gente tinha ele como herói, ele desmascarou, né, toda aquela quadrilha do PT. E, na verdade, Deus estava mostrando coisas muito maiores que estavam escondidas. E hoje a gente pode ver como é que Deus trabalha, né? Às vezes, o que a gente está vendo não é, parece que está tudo errado, parece que não está dando certo, mas Deus trabalha no tempo e no jeito dele. E o propósito dele sempre é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus por isso, né? E hoje nós podemos ver muito mais coisas acontecendo e a gente pode ver o quão político era tudo isso. Então, a gente orou pela postura do presidente, né? Que no início ele parecia mais um deputado, né? Falando, brigando pela legislação do Brasil, mas ele já estava no poder executivo, ele era o chefe da nação e muitas pessoas cobravam essa postura, né? De presidente, não de empinar o nariz, mas uma postura mais de, sabe, eu decido, eu faço, eu sei calar, e ele mudou a sua postura. Eu louvo a Deus por isso, porque foi uma das coisas que a gente orou, ele soube silenciar aos ataques aí do STF, se bem que agora ele já está dando mais, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu creio que ele é um homem ungido, inspirado por Deus, ungido para estar ali, e por isso eu agradeço de coração a cada irmã que tem orado pela vida dele, pela sua família, nem preciso falar da Michele, né? O trabalho lindo que ela faz, enfim, Deus tem colocado pessoas para realmente mudar a nossa nação, e a gente está vendo isso. E eu queria passar, né? Eu fiquei muito feliz do dia do jejum, tudo isso é resposta de oração. O nosso presidente da República, alguém já tinha ouvido falar na história isso do Brasil? Do presidente conclamar um jejum no domingo para toda a nação? Isso é resposta de oração. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus, né? Agora, por último, esse veto, a gente tem orado pelo Senado e eu tenho falado, Senhor, a gente orou pelos 81 senadores, nome a nome, sabe? E eles pegam e derrubam um veto que é necessário para a nação. Mas, para a glória de Deus, teve a saída pela Câmara. Então, em tudo, Deus está no controle, eu louvo a Deus por isso. E eu quero passar agora para a Márcia, né? Porque ela é quem... E se depois vocês estiverem assim, lembrando alguma coisa que, eu orei por isso e respondi, eu gostaria de ouvir um pouquinho cada uma das minhas amadas que está aqui. Inclusive, se pudesse abrir, eu acho que eu posso abrir aqui para ver todas compartilhar todas as telas para mim ver mais ou menos quem está na sala. Tá bom? Um beijo, Márcia. A palavra está com você agora, um pouquinho. Amém. Gente, eu estou assim maravilhada como o grupo está caminhando. E eu estou muito agradecida a Deus também por isso, porque nós tivemos assim um caminhar aos poucos, resolvemos fazer de acordo com a direção que Deus foi nos dando. Primeiro a gente
visitou ali pelo Planalto, oramos por aquela turma toda, depois pegamos pedacinhos do Brasil, dividimos o Brasil nas regiões, fomos orando por cada região. Depois a direção foi pegar e esmiuçando. Aí descemos para os estados, aí oramos por toda a parte do Poder Executivo nos estados, as secretarias, pegamos as cidades e fomos nesse caminhar. E aí Deus começou a levantar no nosso coração a vontade de orar também pelo legislativo. E nós abraçamos orar primeiro pelos senadores e depois os deputados federais. E aí fomos trazendo, como a Áurea falou, nome por nome, apresentando diante de Deus, dividindo as atalaias, todo mundo colaborando. E o tempo todo, o mais lindo disso foi como a Áurea falou, a palavra sempre era trazida. Trazia-se a palavra, orava-se em cima da palavra e a participação de todas foi extremamente importante. Porque cá para nós, sem Deus, não adianta a gente ir, não adianta a gente dividir, né? Deus tem que estar edificando. E ninguém aqui quer ter o seu trabalho como um trabalho vão. Pelo contrário, a gente quer que ele produza efeitos, e a gente viu isso acontecer, temos visto acontecer, glória a Deus por isso, porque a glória é toda dele, não é nossa, apenas nós nos colocamos disponíveis, como vasos que somos e que queremos ver um Brasil melhor. Porque é a nossa nação, é onde a gente mora, onde cria os nossos filhos, os nossos netos, a nossa parentela, e a gente quer ver isso acontecer no Brasil. E como a Áurea falou, a gente já teve muitas vitórias, não só desse grupo, Atalaias Brasil, mas de outras pessoas, outros grupos de intercessão pelo Brasil. Mas a gente tem visto resposta dentro do nosso grupo. Somos muitos, né? Eu acredito que nem todos participem de forma efetiva. Gostaria de estimular todo o grupo do Atalaias Brasil de estar participando mais ativamente, porque o grupo não é de um, não é de dois, não é de três, é de todos nós. Então, nós temos que estar unidas, orando, buscando de Deus a direção. E eu acho que é importante isso. Ontem eu estava conversando com Deus e pedi a Deus assim, um histórico para a gente conversar aqui nesse momento de hoje. E aí veio no meu coração, eu comecei a meditar numa passagem em Números, que até a gente teve um estudo de células que fala sobre essa passagem, e eu fiquei tão impactada. E eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque é uma passagem que está lá em Números 13. Não sei se todas estão com a Bíblia aí, mas quem tiver, eu gostaria que desse uma lida junto comigo. Eu vou estar lendo aqui pela minha. Eu vou começar desde o capítulo 1, do versículo 1 de Números 13. E então falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Então Deus deu uma direção. E a Lúcia falou que Deus deu uma direção para ela, quando começaram os grupos das atalaias, né? Houve uma direção. Agora, dentro dessa direção, nós, humanos, que não somos só espirituais, temos também o nosso lado carnal, que a gente ainda está driblando, amansando diante de Deus. O que aconteceu? Nós temos as nossas próprias ansiedades, as nossas próprias vontades de querer caminhar de uma forma mais rápida. E aí, no caso de Moisés, o que Moisés fez? Como um líder, né, ele foi passar para o povo de Israel a instrução que Deus deu. Só que ele foi e acrescentou alguns dados que provavelmente estavam lá no coração dele. Até porque, se a gente lembrar, Moisés foi cria do Egito, né? Ele era judeu, mas ele foi cria do Egito. Então, a gente tem que pensar que todas as informações que ele teve, todo o trabalhar no emocional dele, tudo veio de lá também.
E aí, a gente vai para o capítulo 17 para ver como é que Moisés fez. Ó, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra, que terra é, e vede que terra é. Até aqui está tudo certo, foi isso que Deus mandou fazer, né? Aí ele acrescenta, ó, e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, qual é a terra em que habita, se é boa ou má. Como é que Deus ia dar alguma coisa má, se Deus é bom? Se Deus estava dizendo para o povo que ia dar para ele habitar numa terra boa, né? Ele só queria que o povo fosse até lá, os espias fossem até lá e contemplasse a bênção que Deus estava preparando para todo o resto do povo. E isso ia servir de ânimo, era para servir de ânimo, de incentivo, para o povo abraçar a causa, né? Porque se a gente parar para pensar, o povo na época, ele não era um povo agrícola e escravo, não era um povo que estava habituado com grandes batalhas, né? Então Deus estava mostrando, queria mostrar para eles o que ele tinha de bom para dar. E aí, o que aconteceu? Ó, continuando aqui, qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se é grossa ou magra, e se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Deus não mandou fazer nada disso. O que aconteceu? Simplesmente os olhos das pessoas que estavam envolvidas, que estavam indo espiar, ficaram voltados para algo completamente diferenciado. Foi dividida a visão. E quando Deus dá uma visão, não é para ser dividida. É para a gente seguir a direção que Ele está dando. Não é para a gente querer saber mais ou menos as coisas da forma como Ele vai fazer ou deixa de fazer. Isso importa a Deus. A nós importa seguirmos aquilo que o próprio Espírito Santo está dando. E eu acho muito bacana porque a Luciane tem feito isso. À medida que as coisas foram sendo acrescentadas e ela foi buscando a Deus, ela foi tendo as estratégias dadas por Deus. E assim tem sido com a gente no Atalaias Brasil, e eu glorifico a Deus por isso, porque está havendo uma unidade, está havendo um entendimento, todo mundo que está participando está entendendo que é necessário nós orarmos debaixo de uma direção sem perder o foco das coisas pontuais que vêm acontecendo no país e que também dependem de oração. E a gente tem se apresentado dessa forma, porque a gente não quer cair no erro que houve aqui, nesse texto de Números. Porque o que aconteceu? Quando eles voltaram para prestar contas a Moisés, né? 10 voltaram com uma visão pequena, míope, distorcida, sem olhar para aquilo que Deus tinha prometido. E só 2 voltaram cheios de gás. Não, Deus falou, vamos lá. E isso é importante, a gente não se desviar do que Deus está falando para o nosso coração, do que Deus preparou para cada um de nós. Porque se nós estamos nesse grupo, esse grupo é um grupo de intercessão, é um grupo levantado para a gente pegar coisas pontuais dentro do Brasil e levantar clamores a Deus, a gente não pode se desviar dessa visão. A gente não pode começar a botar coisas que nós gostaríamos que acontecesse ou que a gente pudesse esmiuçar mais. A gente tem que seguir a direção que Deus vai dando. E por isso nós temos orado, por isso a gente tem buscado. Eu e a Áurea, volta e meia, né, a gente conversa muito sobre essas questões para não sair, desvirtuar aquilo que Deus tem dado. E eu estou muito contente com isso, porque a gente tem visto, como a Áurea pontuou, muita vitória. Muita vitória. Há um tempo atrás, a gente olhava uma para a outra e falava, caramba, o que a gente vai fazer para Bolsonaro calar a boca, não falar, pelo menos não falar, né? E aí a gente via e clamando a Deus, Senhor, da maturidade, amadurece o homem, foi um escolhido teu, mas ele é um menino, precisa ser amadurecido, precisa ser aprimorado. E a gente está vendo isso acontecer.
como cada um de nós temos os nossos momentos de escorregadela, ele vai ter os dele, né? Mas a gente tem pontuado isso diante de Deus e temos orado. E está sendo muito bom. E a unidade do grupo está sendo super satisfatória, porque a gente tem visto que o grupo está andando com as próprias pernas. E isso é muito bacana, é muito saudável, porque não existe no grupo aquela questão de que eu vou me sobressair, eu vou levantar um clamor para me sobressair. Não, todas nós somos iguais diante do Pai. Ele quer ouvir as nossas vozes, Ele quer escutar o que está no nosso coração, Ele quer escutar a nossa boca abrindo os lábios para falar. E muitas das vezes eu me expresso muito por escrita, por quê? Porque eu volto e meia, eu estou na casa de mãe cuidando da coluna, ou na casa de filha cuidando do neto que acabou de nascer, né? Quer dizer, está com 3 meses. E com isso, não pode ter barulho, não pode incomodar. E todo mundo, às vezes, me questiona e fala, poxa, mas você precisa essa hora estar orando? Você já não orou de manhã, já não orou de tarde? Precisa essa hora. Então, eu evito. E quando eu vou, a gente tem que ter sabedoria de Deus para lidar com aqueles que ainda não estão maduros, né, e que precisam ficar, ou com aqueles que ainda não alcançaram a salvação, porque cada um de nós, nas nossas casas, temos também os nossos clamores, né? Por filhos, por netos, e a gente tem que caminhar assim. Então, é sábio da nossa parte quando a gente, às vezes, escreve, ou quando há um tempo e uma oportunidade, a gente abre a nossa voz. Porque quando eu escrevo, eu já fui para o banheiro, já abri a minha voz, já verbalizei no mundo espiritual aquilo que o Senhor já botou no meu coração. E quando eu pego para verbalizar, eu pego nome por nome e apresento. Não apresento, não vou enganar nenhuma de vocês, eu não apresento todos os dias os nomes, sabe por quê? Porque quando a gente começa uma caminhada, no primeiro dia a gente já apresentou a Deus aqueles nomes. Então nós não precisamos falar com Deus a respeito dos mesmos nomes, mas nós podemos continuar clamando pelas situações e os alvos propostos no grupo. Tem horas que os alvos são super eficientes no sentido do todo na área do executivo. Agora a gente está no judiciário, a gente não adianta falar sobre infraestrutura, nada disso. Então a gente está focando em vias principais para serem alcançadas por Deus. Porque o que nós queremos? O Brasil com poder executivo, legislativo e judiciário firmados na rocha eterna. E para isso, como a Lúcia fala, precisa de salvação, precisa de arrependimento, de entendimento e de rendição ao senhorio de Jesus. Senão, vai ter momentos de saúde, momentos de família equilibrada, mas daqui a pouco já ruiu tudo, e não é isso que a gente quer ver. Então, gente, muito obrigada pela participação de todas vocês, sabe, de chegar junto, de seguir os alvos que estão sendo propostos, porque são alvos que vieram de oração colocada diante do Pai, e está sendo assim, muito produtivo. Eu só tenho a agradecer, e eu também queria abrir para que vocês tivessem a oportunidade de falar. Não sei se a Áurea ainda vai orar, vai trazer também algumas informações a respeito de futuras caminhadas que a gente vai dar de orações, né? Então, vou liberar novamente para a Áurea, para a gente ir seguindo o roteiro, tá? Obrigada, gente. Ai, obrigada, Márcia. É isso aí, né? O mais importante é que o Espírito Santo está liderando e está conduzindo a gente, está conduzindo cada coração, né? O louvor, a oração está saindo do coração, não é à toa que na nossa língua a oração está dentro do coração, né? Só com um Czinho na frente. Então, é muito lindo a gente ver o coração de cada uma, a gente conhecer cada um dos atalaias pelo seu coração, né, entendendo aí o quanto é importante esse momento, a gente estar disponível para a intercessão, e isso agrada, né, o coração do Pai, porque é uma forma da gente ter intimidade com Ele. Eu queria falar assim um pouquinho sobre as nossas intenções, né? Primeiro, essa intenção da justiça, da gente orar por justiça, foi assim uma bênção de Deus, né? Dessa colocação de
é um trabalho de pesquisa que eu agradeço a Deus pela vida da Márcia, pela vida da Odisseia. Teve uma outra pessoa que já esteve no grupo que começou esse trabalho de pesquisa e até teve que sair do grupo. Então, assim, Deus vê o trabalho, né? E eu agradeço a Deus por isso, por Deus ver esse trabalho de cada uma, e a gente está respondendo com as súplicas, com as intercessões sobre cada um desses motivos. E lembrar que quando a gente orou, né, por cada cidade, foi uma direção de Deus, que Deus deu a mim direto, me mostrando Nínive. Olha, eu salvei Nínive quando Jonas foi lá, porque eu queria que Jonas fosse. E se você não fizer esse trabalho, ia ser como Jonas. Eu falei, meu Deus, se o Senhor está mandando, a gente faz. E a gente orou pelas 5.569 cidades, mais o Distrito Federal. 5.570, né? Cidades do Brasil. Para a glória de Deus, não é mérito meu, porque foi Ele quem quis e Ele deu condições, né, de termos um time como esse que temos, né, de cada atalaia poder estar intercedendo por cada cidade, nominalmente, pelos 7, né, montes, pelos 7 alvos, né, um cada dia da semana. Foi assim um trabalho que eu glorifico ao meu Senhor, por Ele ter permitido a gente começar, andar por Ele todo e complementar, né, e concluímos, passeamos pelo Brasil, todas, nós juntas, né? Passeamos por todo o Brasil. Eu me lembro de orações assim, eu não conheço essa cidade, mas o Senhor conhece cada morador. E eu ia assim na internet, botava o nome da cidade, aí via aquela foto que a prefeitura geralmente traz da cidade, e eu impunha minhas mãos ali e orava por cada lá para que Deus entrasse ali em cada cidade. E eu sentia muito a presença de Deus. Então, foi um momento muito bom para mim, eu sei que muito bom para cada atalaia que orou também, porque a gente pôde responder ao Senhor, né? E isso é muito bom quando a gente está na vontade do Senhor, como estamos agora, orando pelo judiciário. E aí é que Deus... quando eu orava pelas cidades, eu me lembro que algumas têm tribos indígenas e aquilo ali ardia no meu coração, orar pelas aldeias, orar pelas tribos indígenas. Eu cheguei a comentar com a Lúcia, e aí eu fiquei perguntando, Senhor, depois que terminar aí essa parte do judiciário, é sobre os índios que a gente vai orar? A gente está entrando na segunda instância nos estados, né, no judiciário, orando pelos juízes, pelos desembargadores estaduais, e a gente ainda não orou pelos deputados estaduais, já que a gente estava orando pelo legislativo, a gente precisa de leis, né, diferentes, das leis que atendam realmente a nossa nação, e as leis hoje estão muito falhas. E aí eu falei, a gente também tem os deputados ainda para orar. E quando eu estava orando sobre isso, perguntando se a gente devia, depois dessa, que já está terminando quase, falta poucas semanas, o judiciário, se a gente entrava nos deputados estaduais ou se a gente entraria nas aldeias indígenas, o Senhor ardeu no meu coração, e Ele também, mais uma vez, foi claro. Ele falou que as crianças do Brasil estão largadas. E a gente tem visto, né? Eu tenho aprendido muito com a Lúcia, a orar por aqueles que não têm voz, por aqueles que não conseguem orar, por aqueles que não oram. E as crianças do nosso Brasil estão largadas, irmãs. Muitas das vezes não é porque os pais são displicentes, é porque os pais precisam trabalhar. E eles vão e deixam seus filhos, e a gente não sabe na mão de quem. Sabe, são poucas as creches, são poucos, agora então nem escolas têm, e eles voltaram ao trabalho, as pessoas estão voltando para o trabalho e não tem nem a escola para deixar as crianças. Os trabalhos missionários, a minha filha tem um trabalho missionário de contraturno para tirar as crianças, né, ali da favela, do meio do tráfico, enquanto elas não estão na aula, que também está parado por causa da pandemia. Então, urge, agora há uma urgência nacional de que as crianças na nossa nação precisam de um apoio sobrenatural. A gente precisa, sabe, fazer alguma coisa. O Senhor
tem que dar estratégias para os governantes, porque é preciso voltar às aulas, é preciso voltar com as creches, é preciso que as crianças, mesmo nesse tempo de aulas e creches, que todas as crianças tenham essa oportunidade, porque muitas, e isso eu vejo aqui na minha cidade, em Nova Friburgo, né, nos lugares onde há tráfico de drogas, as crianças ficam à mercê do tráfico, porque quando elas não estão na escola, elas também não têm nada em casa, não tem mãe, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, quando não está preso, né, se elas são da favela, se elas são de lugares assim piores. Então, a gente precisa pedir ao Senhor estratégias para abençoar as crianças da nossa nação. E eu tenho colocado no meu coração que seja essa a geração, né, que a gente está orando, que vai ver o Senhor voltar. Eu creio nisso. Vai ser a geração que vai ser levantada pelo Senhor. Então, urge que a gente ore pelas crianças. E eu tenho essa proposta aí para os amados. Sempre ardeu no meu coração as crianças. O pastor Claudinei tem um trabalho lindo aqui em Olaria. Minha filha tem a Missão Peixes, um trabalho lindo ali em outro lugar, ali no Cordoeira, outro bairro. E são crianças que precisam, que estão no meio, sabe, do covil, que precisam ser resgatadas, que precisam confiar em Jesus. A igreja tem que se mover nessa direção e a gente precisa estar orando por isso. Então, eu deixo aqui esse pedido, que a gente possa orar para o Senhor dar a direção e as estratégias para os próximos momentos, porque necessidades de clamores nós temos muito. Amém? Eu vou estar orando e vou voltar para a Lúcia poder estar vendo aí, encerrando. Eu queria deixar também aberto, se alguém, né, quisesse dar uma palavra. Eu citei o pastor Claudinei, tem a Geni aqui, que tem ajudado nas intercessões, a Thelma, com as orações dela. Então, queria abrir um pouquinho aí, 5 minutinhos para cada uma poder também estar falando um pouquinho. O que você acha, Lúcia? Acho bom, mas Tá me antes ouvindo, Áurea? Só um minuto, deixa a Lúcia um falar, instante, pastor. Só vou terminar, concluir, né? Uma coisa que eu queria deixar para as atalaias, para nós aqui. Uma coisa que eu tenho me ensinado. São muitas as necessidades no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo mostrar exatamente qual é o alvo. Para que a gente não gaste munição na batalha espiritual, entrar em batalhas espirituais que o Senhor não nos chamou para entrar. Então, vamos tomar cuidado. Eu tenho feito essa oração. Senhor, não me deixa ser distraída e também entrar no ativismo. É por isso que o Senhor disse, comece a entregar os grupos as torres que eu levantei, porque é tudo o Senhor, não sou nada eu. Que o Senhor levantou e ela já está fluindo. E aí agora, por quê? Porque se eu começar a ficar, já começou com um grupo, daí já tem 5, então abrindo outras torres de oração, se eu começar a ficar, não vou dar conta. Eu não sou salvadora, Jesus é. Então, nós precisamos entender. Por isso, eu convido também vocês. Eu sei que muitas aqui estão em vários grupos, glória a Deus por isso. Já conversei com a Márcia disse, eu consigo ficar em todos, porque ela não é administradora de todos, ela é do Brasil. Então, quem está administrando requer mais, né? A Áurea está na linha de frente e a Márcia está dando apoio. A Márcia também tem outros compromissos profissionais, família. Mas o que eu quero deixar para vocês, vamos cuidar para nós não estarmos entrando em batalhas espirituais que o Senhor não nos pediu para entrar e também para que a gente não entre no ativismo, para que a gente não seja distraída, porque Neemias, eu amo o livro de Neemias, que é o nosso chamado. Ele foi batizado com a angústia de Deus, como a Áurea agora está chorando, é óbvio que é o Espírito Santo. Maior evidência que eu vejo, o Espírito Santo ele move e a gente sabe que é ele de várias maneiras, quando a gente tem essa intimidade. Mas eu vejo a evidência do choro, é o gemido do Espírito Santo. Então, como Neemias chorou, Jesus batizou Neemias com a angústia dele.
Agora, Jesus está batizando a área com a angústia das crianças, erga a voz por aqueles que não sabem se definir, e como Jesus está nos batizando por cada nação que a gente está conhecendo. Então, deixo para você, não vamos ficar distraídas, não vamos entrar em batalhas espirituais que o Senhor Jesus não pediu para a gente entrar, porque Neemias, cada um tem o seu quadrado. Então, eu vejo assim, como Neemias e aquele muro sendo construído, e eu tô ali, ó, quadrado para a Áurea, quadrado para agora lá a Miriam, Natalaias, Cris Vaz vai dar um apoio lá também, cada um no seu quadrado, e a gente vai reedificando a igreja. Outra coisa que eu queria deixar para vocês, que realmente, quando Deus nos chama para fazer algo, Deus usa às vezes uma mula para falar, às vezes um profeta, um pastor, ou a própria Bíblia ele revela. Então, quando o Senhor revelou para mim, desde que eu me converti, ele disse que eu seria profeta das nações, tipo Jeremias, sempre, sempre. Eu não andava de avião porque eu tive síndrome do pânico, eu não conseguia nem gerenciar minha vida, não conseguia nem orar pela minha vida, quanto mais os outros. Então, Deus faz infinitamente mais do que podemos pedir e imaginar. Ele me curou de tudo e eu ando de avião para cima e para baixo, não tenho mais medo de nada. Mas olha só, ano passado teve uma atalaia, Ina, ela até não está mais no Nações, ela seguiu para outro rumo do ministério, né? Porque tem essa liberdade, espírito move. Mas nós estamos engessadas, né? E aí ela foi orar por mim aqui. E quando ela orou, ela disse assim, eu vejo tantas bandeiras, nações, bandeiras de nações, muitas bandeiras. E eu dizia assim, ai, ai, ai. Jesus, eu dizia, eis-me aqui, mas na cabeça estava assim, como vai ser isso? Tantas bandeiras. Eu tenho marido, eu tenho uma casa para cuidar. Viajar é um desgaste. Cada vez que eu viajo, eu fico depois dormindo uma semana, mais ou menos, que eu vou para a missão. De cansaço mesmo, que é uma batalha espiritual. Então, eu viajo o quê? 3 vezes. Agora, esse ano, a agenda foi riscada. 3 vezes por ano, aquilo já era um esgotamento. Eu pensei, meu sapato, tanta bandeira, Jesus, o que vai ser de mim? Mas amém, eis-me aqui. Que nem Maria disse, eis-me aqui, né? Amém, vou ponderar no coração. Gente, essa semana o Senhor me trouxe essa revelação de volta, essa profecia. Quando eu estava editando no YouTube, porque a gente tem a semana do Propósito de Nação, aí a capa do YouTube é a bandeira da nação. E eu sempre busco a bandeira, eu fico colocando a bandeirinha pequenininha lá, né? Orando por Jordânia, coloca a bandeirinha. Aí o Senhor então, e aí, ó, as bandeiras que a Atalaia Ina viu. Quantas bandeiras Deus está nos dando. Então, querida, aí o Senhor disse assim, vocês começaram, nós estamos juntas aí, Márcia, Áurea, Conceição, há 3 anos e meio juntas já, né? A gente começou, nos dê a nações por herança. Eu não entendia, o Senhor só dizia, pede as nações por herança. Eu falei, como assim? Eu não entendia. Eu falei, tá bom, dá as nações como herança. E agora, toda semana, o Senhor está nos dando uma nação por herança. Toda essa revelação o Senhor trouxe essa semana, segunda-feira. O Senhor trouxe assim, ó, a Ina profetizando as bandeiras, e ele disse, eu já estou cumprindo as promessas do que vocês pediram. Vocês pediram nações por herança, e eu estou dando semanalmente nações por herança para vocês. Não é lindo isso, gente? Então, quando Deus fala, como eu vi tantas bandeiras, vem um pouco de medo, como vai ser isso? Não se questiona. Diz, eis-me aqui. Porque eu nunca imaginei que seria dessa forma as bandeiras, vindo para o grupo. Eu creio que depois da pandemia o Senhor vai nos levar para fazer missões em algumas nações, mas não em 24 bandeiras, porque no ano nós vamos estudar o quê? 30, 50 bandeiras? Eu não vou poder ir para 40, 50 nações. Se eu viajar, talvez para 4. Vocês estão me entendendo? Então, o cara diz, tantas bandeiras. Eu pensei, como vai ser isso? Maria também pensou, como vai ser isso? Mas ela disse, ok, eis-me aqui. Eu pensei assim, é isso aí. Eu não vou questionar Deus. Se Ele fala que vai fazer, é uma forma simples, numa rede virtual.
Ele está trazendo as nações para a gente. Isso é maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês isso. Então, eu convido também as que não estão na Atalaia as Nações e querem entrar, são todas convidadas. Mas eu sempre deixo assim, orem primeiro. Vejam se é isso mesmo que o Senhor está chamando, né? A querida Milka, ela estava no Brasil, no Nações, e direto na torre. Mudava a plaquinha da nação, ela já entrava. Opa, mudou, já orava. Eu disse, Milka, estou sentindo falta. Aí ela disse, não, o Senhor me chamou só para o Brasil agora. E eu também tenho coisas na família. Eu falei, amém, querida, é isso mesmo. Você está certíssima. E assim, então, nós precisamos ouvir a voz. Se é só Brasil, fica no Brasil. Se o Senhor diz Brasil e nações, vai para ela. Se o Senhor diz vai para a família, naquele grupo. Mas não vamos ficar sobrecarregadas. Amém? É isso aí, querida. Pode falar, pastor Claudinei. Paz, Senhor. A paz do Senhor, diaconisa Áurea e demais irmãs em Cristo. Eu só quero complementar uma palavra da Áurea. Talvez ela já saiba disso, ou se eu coloquei um vídeo no grupo lá, eu não me lembro. Mas aqui em Nova Friburgo tem uma praça chamada Praça da Criança, perto de um local que se chama Curva da Macumba, que a gente apelidou agora de Curva da Bênção, né? Porque nada de Curva da Macumba, tem que ser a Curva da Bênção. E nessa Praça da Criança existe uma homenagem da prefeitura local a um deputado, se eu não me engano, com sobrenome Galdino, alguma coisa, que já morou aqui em Nova Friburgo e é um dos responsáveis pela data do Dia das Crianças. Então, já passou, misericórdia. Voltei. Que bom. É isso. A gente começa a falar, olha a luta espiritual. Vamos lá. Ou era só uma ligação mesmo? A gente fica em paz, mas a gente fica ligado. Essa Praça da Criança, então, eu orando dentro de casa, Deus me levou nessa Praça da Criança com essa história de destronar uma potestade espiritual nesse Dia das Crianças relacionada a uma data que foi colocado em torno disso. Eu fiz essa oração sem saber quem era Galdino e muito menos que estava escrito ali naquela placa ou naquele monumento. Eu só fui lá e orei. Eu fiz um vídeo até mostrando, eu não sei se a Áurea viu, eu estava junto com o irmão Biscoito. Então, como a Áurea falou que é algo que os deputados fazem leis, então, coloque o coração no Senhor, porque vai que Deus, assim como me moveu, mova vocês para essa mesma situação. No Brasil, Deus tem movido. Então, vai que, nesse momento de orar pelos deputados, já aquelas bases lançadas pelo mal, a gente vai lá e toma o terreno do inimigo, e que é nosso, né? Exatamente. Então, eu queria deixar esse testemunho pessoal, esse incentivo à palavra da Áurea na direção das crianças, e que possamos ter esse discernimento para onde ir, o que orar em relação a crianças, a deputados que fazem leis e etc. Tá bom? Fica aí a minha participação. Amo você, Áurea, amo vocês, e para mim é uma bênção estar aqui no meio de guerreiras. Amém. Obrigada, pastor. Glória a Deus. E agora vamos abrir o microfone. Quem mais quer também falar alguma coisa? Então, Lúcia, eu queria falar um pouco a respeito da torre que foi aberta no Brasil. Ah, sim. Né? E disponibilizar o link no Atalaias Brasil para quem quiser entrar e conhecer, enfim, ficar à vontade para isso. Isso. E na época que aconteceu, foi uma proposta que, na verdade, eu entrei sem pensar que eu estava entrando efetivamente, né?
É tão interessante como Deus faz as coisas. A Odisseia me ligou um dia, Márcia, como é que eu faço para abrir um grupo no WhatsApp? Eu estou tentando, não consigo, não sei fazer. E eu com o neto pequenininho falei, olha, se me der uma brecha, daqui a pouco eu vejo como é que faz. Mas eu também nunca tinha feito, né? Aí, o que eu fiz? Abri o grupo para ela, só que no que eu abri, eu me tornei administradora do grupo também, e eu não tinha a menor ideia disso. Aí, abri para ela e começou a funcionar com o nome do Clamor Brasil Urgente. Então, seria uma torre que surgiu dentro do Brasil também. E com a seguinte proposta, fazer um movimento pelas áreas de influência na sociedade. Então, foi essa visão que ela teve, e aí ela me passou a visão, e eu fui dar uma pesquisada, fui ouvir pastores que falam sobre isso, para voltar e conversar com ela. E aí a visão era de orarmos sobre montes de influência, né? Pegar cada monte de influência e batalhar e levar para o Senhor e estar orando, clamando, e está funcionando. São poucas pessoas, não são muitas, mas está funcionando, e a gente também já viu resposta de oração nessa torre. E quais seriam esses montes? O primeiro monte é o do governo, e aí a gente se posiciona de que forma? Pedindo para o Senhor, né, que atue e que haja com o poder dele nas áreas de governo, nas áreas do poder executivo, nas áreas de influência das autoridades dentro do Brasil, e repreendemos o espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação, pedindo a queda disso na nossa nação. Depois, vamos para o monte da mídia. No monte da mídia, a gente entendeu, por ouvir outras pessoas que estavam envolvidas com esses clamores por montes, que o principado que está ali firmado é Apolion, que influencia nas más notícias. Tudo que a gente quer é que tenha boas novas, né? E não mais notícias. E aí a batalha por esse monte de influência é nesse sentido: queda das más notícias e a verdadeira notícia voltada para aquilo que o Senhor realmente preparou para a nossa nação. Depois tem a família, como outro monte de influência, porque a vida familiar é algo muito importante, né? E é algo que nasceu no coração de Deus. E o que a gente tem visto hoje é a distorção. Tudo pode, tudo virou família. Então, no meio jurídico, a gente vê cada coisa. Eu que trabalho, às vezes, como conciliadora de tribunal, eu me deparo com situações assim verdadeiramente esdrúxulas. São absurdas o que você tem visto. Então, você conciliar isso é complicado. E a gente está pedindo que seja destronado Baal no meio das famílias, né? Queda de prostituição, aborto, todas essas questões que envolvem família, violência doméstica, e a gente quer ver a queda disso tudo. E na área da educação, a gente também está destronando aquele espírito de engano que envolveu Dalila. Então, cada monte tem um perfil, né? E aí tem também o monte da religião, que seria o quinto monte, que é voltado para a gente orar contra o espírito de idolatria, né? O da economia, destronar Mamon na vida das pessoas, dos brasileiros. E, por último, o de artes e entretenimento, que hoje em dia a gente vê aí a parafernália que está, né? Então, a visão dos montes é essa. Tem focos, esses focos principais são abalar os fundamentos dessas estruturas que a gente tem visto, para que outras estruturas, segundo Deus, sejam criadas, né? Clamar para que o povo comece a reconhecer que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, e é um Deus de juízo também. E reconhecendo isso, clamar também para que o povo venha a crer
que em Jesus qualquer situação é possível de restauração. Há vida em Jesus, há chances em Jesus, né? E a gente quer que o povo brasileiro, que é um povo carente, um povo que passa por tanta opressão, né, passe a ter uma vida e vida em abundância. Então, é isso que é o foco principal desse grupo. E, juntamente com esse grupo, foi feito uma aliança de intercessão por um outro grupo, que são aquele grupo das mulheres que se importam, que foi até algo que você trouxe, mostrou para a Odisseia, mostrou no grupo da Atalaias Família, e aí foi feita, a Odisseia entrou em contato com eles e tal, então eles estão na parte ativa dentro do Brasil, né, com passeatas, cartas para os vereadores, carta para senadores, estimulando uma mudança, né, dessa parte ativa, enquanto o grupo do Brasil Urgente está intercedendo por essas pessoas que estão na fronte, entendeu? Então, a visão está sendo essa e está sendo desempenhada dessa maneira. E aí, era só isso mais que eu queria acrescentar, porque como a Odisseia não está presente, não poderia falar, né? E eu sei como é que está funcionando o grupo, e aí eu me coloquei disponível para falar. Amém, amém. A Geni saiu, não. Geni, quer falar alguma coisa? Thelma? Débora? Quero. Então, fala. A Débora é minha amiga. E ela tem chamado de intercessora, e eu falei com ela do grupo, como eu falei para a Meili, que é minha cunhada, né, que a Meili está só nas nações, que o chamado dela de missionária. Brasil, não sei se ela se interessa, acho que não sei. Ela tem outros grupos também. E eu quero deixar aqui o que esse grupo tem feito comigo. Porque eu falo para muita gente, até a liderança da Guia Church, que é a minha igreja, e da Márcia. Hoje mesmo eu estava indo lá orando no monte, para orar lá no monte, que nós temos um sítio que fica em Barra de Guaratiba, toda quarta está indo um grupinho orar pelas situações. E aí, com a pastora que é a líder, né? A pastora Rosane Cunha. Então, no carro eu já estou contando para outra líder, que é evangelista, Ana Paula, as coisas do grupo, como a gente ora com propósito. E eu sempre orei assim, eu sempre tive o chamado de intercessora, só que eu nunca consegui chegar num lugar que orasse desse jeito. Por isso eu me identifiquei. E aí depois, eu já tenho testemunho das nações, quando o primeiro dia que eu participei do Mazum, orar pelas nações, que foi Jordânia, o pastor Beethoven, que eu já conhecia ele do ouvido, não sabia que era ele, que eu já ouvi ativação de intercessores. Ai, coisa boa. Aí, no outro dia, eu acordei com a Jordânia na minha cabeça. Um peso. E aí foi, eu orando lá de madrugada. Aí eu tive que entrar em contato com a Gláucia. Ela, você é uma intercessora. Tá bom. Né? Mas ela não me colocou na torre dela, não. E eu fiquei com ela só ali. E ali eu já estou fazendo um curso, o primeiro curso do pastor Beethoven para missionários. Que benção. Olha que coisa linda. E ano que vem ou 2022, que vai ser a parte prática lá na Jordânia. Está sendo maravilhoso. Glória a Deus, que maravilha! Já começou. Olha aí, Luci. Olha só que lindo, Geni. Glória a Deus, glória a Deus. E o senhor falou isso na visão antes de ir para Israel. Algumas vão viajar e vocês vão ficar orando por elas. Amém. Então eu vou levantar as atalaias e quando eles vão para a missão, então nós temos agora a Casa de Gaio também, que daí a Genesi. A Casa de Gaio também eu faço parte. Você está lá também. Já também estou dentro. Isso o projeto que eu abracei, porque tem a ver comigo. É o Espírito Santo que faz, né? Então, Casa de Gaio também.
É isso Que aí. bom, fico muito feliz mesmo. Nós vamos ter amanhã o nosso encontro com a Glaucia e o Beethoven, né? Tô Irmãs, eu ansiosa. posso dar uma palavra pequenininha? Pode, querida. Obrigada, Geni. Então, mediante Obrigada. tudo isso que as irmãs falaram, é uma bênção, né? Participar primeiramente, né? Participar, todas as bênçãos que o Senhor tem concedido através das orações, através das intercessões. Eu quero deixar uma palavra que fica em Jeremias 33:3, né? Que diz assim: clame e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não fiz. Então, realmente está bem dentro do que as atalaias estão orando, né? Estão buscando, e o Senhor está respondendo, e o Senhor convida realmente a clamar e aclamar, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpa, Obrigada, Débora, por se juntar a nós. Amém. Obrigada, E a Débora. Thelma também quer falar, Thelma? Eu cheguei na Atalaia através da Paulinha, Irmãs, né? me perdoa, Tá, que está entrando uma ligação de Portugal aqui para mim. É uma amiga que está em Portugal e ela está passando mensagem, eu estou recusando, e agora ela entrou com a ligação e eu recusei. Mas o que eu tinha que falar era isso. Me perdoa. Bom, querida. Que eu estou entrando agora para o grupo, não avisei que eu estaria ocupada esse horário, e então ela me ligou. Você é muito bem-vinda. Palavra, irmã, de Jeremias 33:3. Amém. 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 Obrigada, prazer, querida. Seja bem-vinda. Amém. A minha palavra é rapidinho, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu conheci o grupo através da Paula Baldar, que ela falou com a Márcia, e foi assim um renovar. Nessa pandemia, Deus fez algo assim tremendo na minha vida, né? Renovou a unção, renovou a intercessão, um mover que antes eu sempre estou na igreja, mas eu não tinha esse compromisso da intercessão como eu tenho tido atualmente, né? Então, é um mover novo, diferente, que assim está mexendo com o meu interior, e isso é assim maravilhoso. Eu amo estar. Eu falei com a Márcia como eu gostaria de conhecer vocês. Por quê? Porque, gente, a gente está em contato e essa troca é muito bom. O amor de Cristo nos constrange, nos une, não é verdade? É verdade. Então, assim, muito feliz. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito através do grupo, né? E comigo, com a minha família, com a minha, né? No meu pessoal. E assim, o despertar dele para a vinda, para o retorno de Jesus, isso tem sido latente na minha vida, né? Então, eu creio assim, a gente juntando as pedras, com cada uma no seu quadrado, nós vamos fazendo a obra de Deus para que o Senhor venha, né? A vinda do Senhor seja mais rápida, né? É isso mesmo. É verdade, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então é isso, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Thelma, pelas suas orações. Eu quero agradecer a cada uma que vai ouvir depois esse vídeo, que não está podendo participar nesse momento, por trabalho, alguma coisa, mas que possam ouvir depois e serem abençoadas também. Eu sei que todas elas têm esse mesmo testemunho, porque eu também tenho, Thelma. A gente é a primeira beneficiada quando se coloca diante do papai, né? Ele é o primeiro a nos acariciar o nosso coração. Então, é muito bom participar, muito bom estar junto com vocês, e nada disso poderia acontecer se não fosse todas vocês, né? E aí eu quero incluir todas, não só as que estão aqui no grupo agora, mas todas as que vierem a ouvir, todas as que estão lá no grupo, que de alguma maneira acompanham, oram, ou pelo menos dão o seu amém, né? Muitas não postam, mas eu tenho certeza que oram junto e dão ali o seu amém. Eu agradeço e Áurea, a Deus muito por cada um.
Desculpe interromper, mas uma das coisas que, assim, eu tenho sentido um incômodo muito grande e tenho orado constantemente é em relação às crianças. Eu sou professora de Olha só. educação infantil, Olha a eu sou confirmação. professora de Confirmação. música e Glória a Deus. eu trabalho em 3 escolas e aqui no Rio de Janeiro as escolas estão fechando. Por quê? Porque não podem abrir, então elas estão literalmente fechando. Pessoas desesperadas, pessoas que são responsáveis, diretores de creche, donos de creche, que estão assim sem saber o que fazer. Então também vem um clamor nesse sentido, para que Deus abençoe as crianças, porque eu vejo como assim, uma cilada mesmo, né, Do em relação inimigo, às é crianças. verdade. Isso. Fechar E a escolas, gente, fechar isso. creches. E a gente precisa interceder nesse sentido, com certeza. Glória Amém, a Deus. tá? Tá Glória a Deus. confirmadíssimo. O pastor 3 Clevinei já confirmações, falou. isso aí. E vem o Dia da Criança, também dia 12 de outubro. E as abominações na mídia, né? Que eles estão sendo Sim. bombardeados, né? Já foi postado uma coisa no grupo, né? É verdade. As coisas terríveis. Precisa levantar, Áurea. Esse clamor. É de É Deus urgente. mesmo. É É urgente. urgente. É urgente. Uhum. Glória a Meu Deus. coração ardeu aqui. Que Muito bom, bom que vocês bom. estavam Viu falando. como é bom conversar assim? Por mim, eu Amém. posso orar para encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa, Lúcia? Eu quero só orar primeiro, porque eu vou entregar o grupo definitivamente para a Áurea e para a Márcia, porque são ciclos, né? Uhum. Então, abrir o ciclo, abrimos o Brasil, agora vão fechar, né? Eu vou entregar diante de Deus, e vocês são as testemunhas. Amém. Que o Senhor Vou nos entregar capacite. o grupo. O senhor sabe o meu desejo de poder continuar em todos os grupos. Mas uma que ele falou, já expliquei por que não, porque tem que ficar no foco, que é as nações, né? E outra que os nossos celulares não dão conta, né? E a gente não consegue abraçar todas. Verdade. Mas então eu vou orar para entregar o grupo definitivamente nas mãos da Áurea e da Márcia. E Márcia, obrigado mesmo, a Dilceia. Nós conversamos muito, a Dilceia, que o chamado dela é pelo Brasil, e eu incentivei ela. Eu que incentivei, eu disse a Dilceia, abre uma torre. Ela me falou. Porque eu dou corda, eu faço o povo trabalhar. Eu fico muito feliz com o seu testemunho, porque, vejam bem, essa pandemia, para muita gente está entediada, né? Gente, eu não estou. Por quê? Por causa das orações. Por causa das orações, porque através da pandemia, as torres explodiram, o ministério explodiu. Eu não tenho tédio nenhum, muito pelo contrário, tenho que tomar cuidado para não entrar no ativismo, né? Aquela coisa toda que a gente já falou. Mas e isso é que é bom, porque com a pandemia o pessoal fica entediado, as intercessoras, o Senhor disse, levanta. Então, a visão que o Senhor tem dado é multiplicar. Torres no Brasil, torres no mundo inteiro. E ele falou, então, às vezes, a Odisseia, quando montou, mas não sei se vão ter muitas pessoas. Eu falei, a Odisseia, na Bíblia está escrito, quando 2 ou mais, se uma pessoa concordar, e vocês também, nós quando postamos uma oração, e vem uma pessoa que concordar no seu áudio por escrita, Deus já recebeu. Não precisa ficar pensando. Então, tem 100 pessoas no Brasil, mas vamos dizer, eu espero que todos estejam interagindo, como no Nações tem 150, mas cada um tem sua agenda, seu chamado. Estão lá porque Deus está mandando, mas às vezes ela não consegue acompanhar, mas se uma só concordar, pronto. Então, se tem um grupo pequeno, de 10, de 6, as torres que estão abrindo, Níger, Guiné-Bissau, são torres de 6 atalaias, 4 atalaias. Fica até mais fácil administrar. Então, eu também deixo esse desafio para as queridas atalaias que estão aqui agora, aquelas que vão ouvir, comecem a orar. Quem sabe você também ainda não vai ter a sua torre só para a sua cidade, só para o seu estado, né? Isso. Porque assim como o Senhor está dando as torres para as nações, eu tenho pedido a Deus, eu falei com a Áurea, a Dilceia também teve essa visão, que o Senhor ia levantar torres para cada estado.
né? Eu creio nisso também. Eu creio, a Odisseia comentou isso lá no passado, daí depois a Áurea veio, com a Odisseia saiu, hoje a Odisseia está no grupo saúde. Específicas. Hã? Existem necessidades específicas. Específicas para cada cidade, né? A gente está levantando aqui uma para a cidade. Uma por cidade. Olha, por cidade, uma torre para cada cidade? Para cada cidade, se puder, se cada um. A nossa cidade, a gente está tendo uma torre de oração. Tem muitos pastores de diferentes denominações, Viu? muito bem. Isso. Então, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez por esse encontro maravilhoso, Deus. Pelas tuas obras, o Senhor tem feito infinitamente mais do que eu podia pedir ou imaginar. Muito obrigada por cada atalaia que está aqui agora, por aquelas que vão ouvir nesse canal do YouTube, por cada atalaia desses grupos todos que o Senhor tem levantado, Pai, pelo coração quebrantado e contrito das atalaias. Deus, é um chamado, Senhor, que muitas não querem. Senhor, é um chamado que fica ali no anonimato. Mas eu vejo, Senhor, galardões. Eu vejo mansões celestiais, Senhor, para as atalaias. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor recompensa, já que nessa terra e mesmo lá no céu. Oh, Deus, o coração de uma atalaia é um coração totalmente desprovido de egoísmo. Ela pensa no próximo. É um coração de Deus e continua nos dando, Senhor, o coração igual ao teu. Nos batiza, Senhor Jesus, com a tua angústia, como o Senhor batizou Neemias, pelas causas, Senhor, que o Senhor quer entregar nas nossas mãos. Não nos deixas ficar distraídas em entrar em ativismos, entrar em batalhas espirituais que o Senhor não nos chamou para entrar. Não nos deixa ser enganadas também, Pai. E Deus, eu quero te louvar pela vida da Áurea, pela vida da Márcia. E eu quero agora, Senhor, entregar a torre Atalaias Brasil nas mãos delas, Senhor. Um planta, outro rega, teu Espírito está fazendo crescer. Obrigado também pela Odisseia que passou na edificação. Obrigado por cada atalaia, Senhor, que está firme e forte na torre de vigília do Brasil. Abençoa a Áurea, abençoa a Márcia. Continua dando ousadia, coragem, intrepidez para que elas consigam firmes com essa sabedoria que o Senhor tem dado para elas, edificar o reino, papai. Cobre a Márcia, a Áurea com sangue de Jesus Cristo. Reveste as tuas filhas de poder, amor, da mente equilibrada. Ô Senhor, abençoa e guarda a família delas também. Torna invisíveis aos olhos de Satanás a família da Márcia e da Áurea. Rabachei te canterei. Oh, Deus, muito obrigado. Dá saúde para elas. Saúde para Márcia e para Áurea. Saúde para a mamãe da Márcia, Pai. Saúde para o netinho da Márcia. Dá saúde para os filhos delas, Pai. Nós entramos na brecha pela família delas, papai, agora, Deus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela torre de vigília da Odisseia também, Pai. Cobre a Odisseia com sangue de Jesus. Continua dando ousadia, coragem, intrepidez para ela. Obrigada que ela permanece também no Atalaias Brasil. E, Senhor, abençoa a Odisseia, cobre ela, sua família com sangue de Cristo, Senhor. Cobre cada família aqui, Pai, eu te peço, com sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e vamos continuar orando. Quem quer, levanta a voz. Eu tenho uma palavra aqui para vocês. Amém. Josué 6:2. Todas. Josué 6:2. Vou anotar. Olha,
Entreguei na tua mão, Luciane. O Aleluia. Eterno disse a Luciane. O Eterno disse a Áurea. O Eterno disse a Márcia. O Eterno disse ao pastor. O Eterno disse a Débora, a Thelma. O Eterno disse a cada atalaia: olha, ele deu a visão. Entreguei na tua mão Jericó, seu rei e os seus homens valentes. Já está feito. Já está feito, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu Amém, recebo. glória a Deus. Essa palavra Amém. já está feito. Glória a Deus. Eu recebo. A próxima oração sobre as crianças já está feito. Amém. Eu aleluia. creio. Tudo que é da vontade do Pai já Ele está, já entregou. já Ele está já no mundo entregou. espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. Obrigada, Amém. Jesus. Visão, visão. Essa noite vai ter sonhos. Amém. Amém. Vai dar Sonhos. estratégias. A gente Sonhos, precisa. estratégias. Poxa, Isso. muito bom. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a aleluia. Deus, que lindo. Obrigada, Amém, obrigada, amém. Atalaia Geli. Eu recebo, Jesus. Eu recebo também, Geni, Amém, querida. Você é do amém, Rio, né? amém. Quando vocês quiserem vir aqui em Friburgo, conhecer a Casa de Gaio, que é onde eu estou morando agora, vocês podem vir. A casa de E é galho. Eu vou aí. Pode vir. A gente Tem vai lugar para dormir? para irmos Eu aí. vou na quinta-feira. Isso, Mas eu vou combinem. para Rio Bonito de Lumiar. Pro sítio. É? Então, aqui é pertinho, é no Estuqui. Você passa pela entrada da estrada aqui minha. Aí só mais 3 quilômetros, pronto, está dentro de casa. Tá bom? Que bom. Deixa eu agradecer Obrigada. a Deus também. Márcia, quer agradecer primeiro, Márcia? Quero sim. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, por essa reunião, pelo grupo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Com muito temor e tremor, a gente recebe das mãos da Lúcia, Senhor, entendendo, Pai, o posicionamento dela, aquilo que o Senhor deu para ela de orientação, Senhor. E nós não queremos deixar, Senhor, a peteca cair. A verdade é essa, Senhor. A nossa capacitação vem de Ti, não é nossa, Senhor. Deus, dependemos do Senhor de tempo integral. Queremos, Pai, te pedir a tua direção para dar continuidade a cada etapa, Senhor. Não queremos tomar a frente e colocar posições nossas, Senhor, como eu li aqui de Moisés, mas nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Eis-nos aqui, Pai, para celebrarmos com o teu Espírito Santo, para celebrarmos com nossos irmãos atalaias em Cristo, Senhor, para viver a realidade do teu reino aqui nessa terra, Senhor. Queremos ver a cultura do teu reino sendo implantada, Senhor, a tua realidade celestial aqui nessa terra. Queremos ver o nosso povo com abundância de vida, Pai. E é isso que tem ardido nos nossos corações, Senhor. Temos pedido a Ti direção todos os dias, Senhor, e recebemos de Ti as direções que o Teu Espírito quer para cada um de nós aqui. Senhor, dá-nos da Tua paz, da Tua virtude, de conseguirmos alcançar, Senhor, cada vida que a gente tem orado. Senhor, a obra não é nossa, é do Teu Espírito Santo. E por isso, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o maior interessado nessa jornada do Atalaias Brasil, Senhor. O Senhor é o maior interessado na vida, na saúde, na família, sabe, nas intenções do nosso presidente. O Senhor é o maior interessado na vida dos nossos ministros. O Senhor é o maior interessado, Pai, porque são vidas que devem ser ganhas para Ti, Senhor. É isso que nós queremos. O nosso foco são vidas, Pai. E eu sei que Áurea concorda comigo, Senhor, porque nós temos várias oportunidades de conversa. Amém, é verdade. Entendemos, Deus, que a Tua direção é o que importa para a gente dar continuidade. Em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo agora, de comunhão com os nossos irmãos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus.
Eu quero agradecer muito pela vida da pastora Márcia, porque ela realmente tem feito muito trabalho, muito mais do que eu. Eu vejo todas vocês fazendo muito mais do que eu mesma. E a única coisa que eu faço é orar e pedir a Deus por cada uma de vocês, para que o Senhor possa fortalecer, renovar as forças, estar sempre com o Espírito Santo dando a direção. Eu amo cada uma de vocês, cada vozinha, daquelas que não estão aqui, das orações, acompanhando cada uma. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida da Lúcia, né? Conheci a Lúcia indo a Israel, conheci a Márcia por causa da viagem a Israel também, uma outra viagem. Então, assim, Deus é maravilhoso e realmente, como a Lúcia disse, tudo começa em Israel. Por causa de Israel, a gente muda de direção, a gente pensa que está fazendo a obra do Senhor numa igreja, num determinado ministério, o Senhor, de repente, muda tudo. Quando você se volta para a intimidade com Ele, Ele te direciona. A gente não precisa fazer muito, a gente só precisa fazer a vontade dEle. E eis-me aqui, como disse a Lucia, eu falo, eis-me aqui, Senhor, eu só preciso que o Senhor me capacite. O Senhor conhece as minhas limitações, conhece as minhas falhas, conhece tudo aquilo que eu preciso melhorar, e eu sei que Ele vai fazer na minha vida, como na vida de cada uma, mas se Ele conta comigo, se a Lúcia confiou isso a mim, eu creio que é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, é que Ele vai me capacitar, vai capacitar cada uma das atalaias para estarmos unidas no propósito que Ele estiver dando para nós. Eu me deixo guiar pelo Espírito Santo. Tu tens liberdade na minha voz, na minha mente, no meu coração, Senhor. Seja assim com cada uma das atalaias, cada uma receba essa oração que a Lúcia fez por mim, pela Márcia, pela pastora Márcia, que cada uma delas possa receber. Eu fico aqui com os nomes, né, da Betina, da pastora Raquel, da Grácia, de tantas mulheres ali, da outra Thelma, né, além das que estão aqui, que não puderam estar, mas que estão sempre intercedendo, da Ivanilda, da Leia, mulheres que a Dilceia colocou, e eu louvo a Deus pela vida de todas essas mulheres, Pai, todas as que têm postado e as que não têm postado, Pai, porque são mulheres compromissadas contigo, e que elas possam receber do teu Espírito tudo aquilo que precisam. É a minha oração nessa tarde, agradecida por mais essa responsabilidade, porque é muito mais fácil quando você dirige um grupo sabendo que tem alguém por trás, que vai colocar o Zoom, que vai fazer todas as coisas. Agora o peso é um pouquinho maior, mas eu creio que o Senhor Jesus vai na frente carregando, né? O dele, o peso é sempre suave, o jugo é leve, não há peso na obra do Senhor, mas há amor, um amor incondicional por ele e pelos que fazem a sua obra. E essa é a minha oração nessa hora, que o Senhor nos ensine a interceder e que possamos interceder de acordo com a vontade dele e não a nossa. No nome de Jesus. Amém. Amém! Obrigada, glória a Deus. Amém. O propósito desses grupos também, né, que a gente vê, é conectar atalaias no mundo inteiro. Então, abrimos um grupo, a Márcia eu conhecia já através da Silvia, aqui nos Estados Unidos, aí convidei ela, ela entrou, e aí a pastora Wanda lá de Israel começou a postar sobre Israel, tinha uma casa lá para alugar, aí eu não sei como que a Áurea e a Márcia decidiram juntas, né, porque nem se conheciam. Nem nos conhecemos pelo grupo. Pelo grupo. E assim Deus tem feito. Olha só, a Geni agora na Jordânia, várias conexões, né? É muito várias já fui para o México. É lindo, o mover de Deus é lindo. Então, eu amo a pastora Márcia, me ajudou com a minha família ali, num problema com meu sobrinho. Eu amo mesmo. Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Coisa assim muito linda que ele faz. Que bom. Então, que é só ele. Eu posso só dar deixar à disposição de vocês, se vocês precisarem de qualquer suporte, vocês devem ter visto o meu logo, que é Ômega Foto e Vídeo. Eu trabalho com essa parte de edição de vídeo, de edição de tudo que vocês imaginam. É super bem-vinda, porque a gente não entende nada de Deus. Então, se vocês precisarem, tá? Estou aqui.
Tá bom? Ô, Glória, que bênção. O meu Zoom, ele é pago, não tem limite de tempo. Olha também. só, Já temos. O meu problema era esse. Eu falei, a Lúcia vai sair. O que eu vou fazer? Olha, já tem uma pessoa que pode mexer com tudo isso. Deus é lindo. Por isso que eu falo, é Ele que faz. Viu? Tá, Glória a Deus. Desculpe, só para que eu possa compreender também. Já existe um canal do Atalaia Brasil? É isso? Não, Ou não existe. Não. Não existe. Não existe. A gente Existe usa o da Lúcia. O meu da Lúcia. particular, o meu Ela posta particular. tudo. Sim. Se vocês quiserem, eu posso criar o canal para o Atalaia Brasil. Se for o caso. Glória! Glória a Deus! Depois a é gente fiel. conversa. Uau! Tá? Isso. Depois É, nós conversa. conversamos. A gente, isso, se fala no É, particular. conversa. Aí a Áurea até falou, Lúcia, mas tu não vai poder fazer, foi a primeira hoje. Eu falei, Para fazer vontade live. dá, mas não dá, porque é aquilo que eu falei, do foco. Nós temos que ficar no foco. Mas eu falei, mas Deus vai levantar. Deus vai levantar. Amém, já levantou. Já levantou. Já levantou. Na primeira reunião, tá vendo, Áurea? Como disse a Geni, já está feito. É Josué 6:2, que a gente já deu, já está Foi feito. taxativo. Aleluia. A Glória a Conceição Deus. chegou no amém, Conceição, Amém. querida. Esse Que você só passou? Que você passou? Perdeu a Você conexão? passou, a minha internet caiu. Caiu. Aí eu pena. tive que ir para outro lugar para poder conseguir, só agora que eu consegui. Que pena, mas que vai- você vai poder assistir. Eu vou Eu gravar no assisto YouTube. depois. Isso. Glória a Deus. Amém, irmãs. Glória a obrigada Deus. por tudo. Amo vocês. Vamos seguir Graças, firmes Lu. e fortes e servir nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Nosso trabalho Amém. não é em vão. É verdade. Verdade. O que acha Verdade. você no YouTube? Como é que acha? Porque eu não sei. Ah, eu vou postar Deixa lá o link, né? Eu vou Deixa postar o lá o. link. Não, eu vou postar lá o link. Vou postar. Ok. É o Ele mesmo que eu posto lá a cultura judaica da Rosivita, meus encontros das brasileiras. da Antes de Calvary. sair, posta o link do seu Sim, canal. Não, aí eu vou canal postar o no link e vou escrever que eu estou saindo Ok. do grupo, né? Porque eu vou sair, Aham. né? Vai dar Lucy left, Lucy saiu. Então eu preciso escrever, né? Escrever e colocar o vídeo, tá ali, tudo explicando, né? Aham. Eu vou sair dando um tchau, com dignidade. Uhul! Não gosto, eu gosto de fechar o ciclo bem bonitinho, para Verdade, seguir leve verdade. a obra. Amém, Verdade. queridas. Que o grande amor de Amém. Deus, a graça do nosso Amém. Senhor Jesus Cristo, a Jesus Cristo. consolação do doce e amado Espírito Amém. Santo estejam sobre vocês, Amém. hoje e para sempre. Para sempre. Amém. Shalom. Amém. Obrigada, Shalom. Geni, pela palavra. Eu recebo, Obrigada, pela obrigada. pela ajuda. Deus abençoe. Amém. Cada uma, Márcia. Obrigada, hein? Amém. Obrigada por terem Obrigada, aceito ficar com o Lúcia. Brasil, viu, Márcia? Obrigada por ter aceito. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.